Olá, me chamo Fernanda, sou aluna da segunda licenciatura em Pedagogia da Uninter e esse vídeo faz parte do estágio supervisionado do ensino fundamental. Devido à pandemia do Covid-19, teve seu formato adaptado para que nós, graduandos, pudéssemos realizar o estágio nesse período. Sendo um estágio do ensino fundamental, eu vou apresentar aqui um plano de aula para o quinto ano, anos iniciais do ensino fundamental, e que tem como temática as lutas por libertação dos afro-brasileiros em condição de escravizados. Então, o conteúdo dessa aula seria, dentro da história do Brasil, a história afirmativa dos afro-brasileiros, lutas por libertação, abolição da escravização. E como nós vamos estar usando fontes separadas e adaptadas do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, fontes primárias, histórias reais, também o conteúdo pode ser visto como compreender melhor a tarefa dos historiadores, leitura, contextualização e interpretação de fontes documentais. Então, seguindo, o objetivo de trabalhar esses materiais vem como visando uma história que valoriza a agência dos afro-brasileiros em busca de condições melhores de vida e de trabalho, que antecede e culmina na assinatura da Lei Áurea. Então, as lutas e as formas de libertação que eram possíveis e buscadas pelos escravizados, que posteriormente culminam também na questão da abolição da escravização. E tem como objetivo também instigar os educandos a criticar e analisar uma fonte primária, um documento, contextualizando os atores citados nesse documento. E também trabalhar as competências da Base Nacional Comum Curricular, que são autoconhecimento e autocuidado, responsabilidade e cidadania e argumentação, uma vez que a atividade proposta vai estar fazendo um diálogo entre os grupos, expondo a história de cada documento e argumentando suas opiniões sobre aquela situação abordada no documento. Então, a proposta do plano de aula é referenciada pelo projeto do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, o APERS, que se chama Presente Professor. Então, eles selecionam alguns documentos relativos a uma temática específica. No caso, o tema é Resistência à Escravidão, uma história de luta registrada nos processos crimes. Então, esse material consiste em trechos de alguns processos crimes que envolviam essas pessoas em condições escravizadas buscando sua liberdade. Esses documentos são transcritos pela equipe do arquivo devido à grafia original, que é um pouquinho complicada, Enfim, daí está anexo, com a transcrição, a imagem do documento original. E aqui é a transcrição. Esse é um exemplo, um dos documentos que nós vamos utilizar. Então, a gente tem exemplo de carta de alforria, doação de sesmaria em testamento, de um processo crime de fuga e de compra de liberdade através da venda de quitutes, uma quitandeira chamada Rita. Enfim, são exemplos que abrem um debate sobre a sociedade pré-abolição, e também sobre a agência desses sujeitos em busca de libertação, uma vez que
ali dentro do processo, né, a gente vai perceber de que maneira eles são abordados, qual sobrenome é dado, enfim, várias questões para ser dialogadas a respeito da sociedade da época, né. Então, a proposta do plano de aula, né, é fazer uma breve introdução sobre a sociedade na época e depois solicitar, né, que os estudantes se dividam em 5 grupos, né, devido a serem 5 documentos, né, se for menos estudantes, pode até ser menos grupos, mas enfim. Então, vou falar rapidamente aqui sobre cada um dos documentos, que é a temática, né. É a Carta de Liberdade em favor de Faustino, por Honório José Gonçalves, né, uma vez que o Faustino serviu ao exército no lugar do seu proprietário, né, e o ano é 1862. Documento 2 é uma carta de liberdade passada por Manuel José de Barros a Rita de Nação, pois a Rita, né, comprou sua liberdade com o dinheiro da venda de suas quitandas, né, 1835. Documento 3. Processo crime sobre a insurreição de escravizados na freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia, que hoje é o município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O ano é 1863. Documento 4. Testamento do Preto Forro Antônio Gaia, de Nação Nagô, né, mantendo a grafia original do documento, onde destina seus bens e cita diversos outros alforriados de sua convivência. O ano é 1883. E temos também o testamento de Ana Teresa de Jesus, onde ela liberta e doa terras aos seus escravizados após a morte, em 1866. Né? Então, falando rapidamente também sobre esses documentos, né, alguma questão pontual que aparece neles, né, a gente divide em 5 grupos e cada grupo fica responsável por identificar os seguintes pontos nesse documento, né, numa ficha que eu vou distribuir para cada grupo. Os pontos são o título do documento, a data, o local, qual o assunto do documento, né, o enredo da história, para que, né, o grupo trabalhe ali um pouco também de se inteirar do que está passando ali no documento. O nome dos sujeitos envolvidos e qual o seu papel na história. E, por fim, o desfecho do documento. Por serem processos, eles vão ter ali um desfecho, né? Daí, então, os grupos, né, depois de fazer todos finalizarem essa questão da ficha, da análise, né, vão expor aos colegas esses pontos questionados, né? Não necessariamente indo à frente na sala de aula, se deslocando do seu núcleo, né? Pode ser uma conversa mais informal, assim, né? E daí os comentários que serão feitos pelos estudantes, né? Buscar trabalhar em cima dessas questões. Isso promete, né, uma grande variedade de ideias, de troca, né, de conversa sobre a questão do período e as questões de permanência, né, das lutas do povo negro no Brasil, né, a questão de racismo estrutural, enfim, vários diálogos a serem feitos. Problematizar também, né, durante essa exposição dos grupos, a ausência dos sobrenomes, né, dos sujeitos escravizados, relações de propriedade entre seres humanos, né, também as nomeações das localidades, que mudaram bastante, né, a forma de escrita do português, né, que são coisas que chamam a atenção nesses processos crimes do século XIX. Então é isso, né? Essa é a proposta de aula. Eu vou mostrar rapidamente os demais documentos, né? Essa é a Carta de Liberdade do Faustino, né? Dá pra ver aqui a grafia original.
Tem a transcrição. Essa é a Carta de Liberdade da Rita, é bem difícil de compreender se não houvesse a transcrição, né? E fica o agradecimento ao pessoal do APERS de liberar esses materiais didáticos, né? Para a gente trabalhar a história e as questões de análise documental. É um material muito rico mesmo. Aqui tem a capa de um testamento, né? Aqui é o testamento já da Ana Teresa de Jesus, né? Então é isso. Espero que tenham gostado da proposta. Obrigada pela oportunidade. Tchau.